Muito boa tarde a todos, tudo bem? Né? Nós estamos dando continuidade no Congresso Nacional Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Hoje estamos aqui com o Osvalmir Tchek, que é da Incubadora Tecnológica. Ele vai falar um pouquinho sobre inovação, a gente vai fazer uma conversa bem descontraída com relação à inovação. Então, Osvalmir, conta um pouquinho de você, como é que você começou essa tua carreira, como é que você virou aí uma pessoa que cuida de empresas, faz esse começo das empresas ser mais sólido, está participando de uma incubadora. Conta um pouquinho para nós da tua vida profissional. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. Falando da vida profissional, talvez o que me aproximou bastante desse mundo empreendedor e mundo empresarial foi o fato de eu ter ido trabalhar na Associação Empresarial de São Bento do Sul. Isso já fazem quase 20 anos, imagino. Puxa. E eu tive a oportunidade de trabalhar num convênio entre as incubadoras, as associações empresariais de Santa Catarina, dentro de um programa chamado Fundação Empreender, e a gente as associações tinham um convênio com uma entidade empresarial alemã chamada Handwerkkammer, e a gente foi aprender e implantar aqui no Brasil o modelo de núcleos setoriais. Então, esse modelo consistia em as associações empresariais reunirem empresas de micro e pequeno porte que fossem do mesmo ramo ou segmento e aplicar metodologias com eles com essas empresas de planejamento, de ações, principalmente ações conjuntas, visando melhorar o desempenho dessas empresas. Então ali eu tive a oportunidade de estar muito junto com empresas do mesmo segmento e pude ver as diferenças do que fazia muitas vezes uma empresa ir bem e uma empresa do mesmo segmento não ir tão bem. Então eu consegui medir isso e manter um banco de dados, talvez até pessoal, com relação a ações, principalmente atitudes empreendedoras. E depois desse período que eu trabalhei na associação empresarial, eu tive uma empresa e pude aplicar muito disso dentro da empresa. E aí, talvez por uma questão talvez até de aprendizado, eu tive a sociedade em si acabou não dando muito certo, né? Mas eu estive nessa empresa durante quase 8 anos, então participei do processo de criação, de planejamento, de desenvolvimento e de expansão de mercado e tal, até eu participei do ponto de ruptura de sociedade, né? E quando eu saí, aí eu passei a dar alguns treinamentos empresariais pelas associações empresariais aqui da região do norte do estado, e foi quando apareceu a oportunidade, né, a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, junto com a Associação Empresarial, outras entidades educacionais, como o DESP, Univille, Sociesc, Senai, Senac, UNC, Sebrae na época, estavam implantando uma incubadora de empresas, e aí apareceu essa oportunidade e eu acabei vindo para cá e estamos agora há 10 anos nesse ambiente, que é ambiente de criação de empresas, de apoio ao desenvolvimento e aceleração de negócios. Então, essa é a minha vida, o resumo da minha vida. Muito legal. Quer dizer, você cuidava de uma empresa, agora você está cuidando de diversas empresas. Né? Isso então, a gente teve a oportunidade de fazer consultorias, muitas consultorias dentro de empresas. Então, resumindo, e dentro agora do processo de incubação, então, hoje eu sou diretor da Rede Catarinense de Inovação, que é a RECEPET. E nessa rede eu sou diretor de assuntos institucionais para incubadoras e parques tecnológicos. Então, e Santa Catarina é um modelo, né? Se a gente está falando para o Brasil inteiro aqui hoje, Santa Catarina a gente escuta muito falar que é um modelo para muitos estados. Hoje, Santa Catarina, vamos trazer Santa Catarina com um contexto talvez um pouco mais de uma região específica, que é a região da Grande Florianópolis. Ela é considerada hoje a capital nacional da inovação tecnológica, Florianópolis, essa região de entorno, né? E todo o resto do estado também, em termos tecnológicos, no Brasil é considerado bastante avançado. O Brasil, Santa Catarina no modelo, e principalmente em modelo, né? De apoio à inovação, de apoio ao empreendedorismo, agora se fala muito na questão das startups, né? Santa Catarina é sempre destaque nacional nesse contexto. Nós hoje somos, sem dúvida, o estado mais inovador. A gente até escuta falar em talvez um novo Vale do Silício. A ideia, Santa Catarina inaugurou, nós estamos agora no estado trabalhando via RECEPET a implantação de 13 centros de inovação. Foram
como você pode ver, você viu esse prédio que nós temos aqui na frente, esse é um dos edifícios, é um dos 13 centros de inovação. São edifícios a partir de 2.400 metros quadrados, num conceito bastante inovador em termos desde a questão de projeto arquitetônico, né? E a ideia é que esses sejam hubs regionais de inovação e de ligação das empresas dessa região com o mercado globalizado. Então, e nesse contexto nós temos um modelo muito bom que já funciona, que é em Florianópolis, que é a ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. É uma associação muito grande, muito forte, e eles criaram o Centro de Inovação ACAT, que é um edifício bastante moderno também, e já é considerado um dos 20 polos e 20 hubs mais importantes do mundo para negócios de inovação. Agora, Oswalmir, voltando um pouquinho que você comentou agora há pouco, dessa tua experiência, dessa tua vivência, que você identificou pontos, né, em duas empresas muito parecidas ou praticamente iguais, e uma teve sucesso, a outra não teve sucesso. Você podia relembrar alguns desses pontos que você identificou como sendo prioritários, pontos-chave para essas empresas, né, que se desenvolveram, né, que fizeram diferente das que não se desenvolveram também? Principalmente empresas nascentes, empresas de menor porte, o que a gente pode constatar, e não somente lá atrás, mas hoje a gente ainda vê muito na incubadora, empresas nascentes, né? Eu diria que existem alguns pontos mais voltados para a gestão do negócio em si, que são ferramentas de gestão, e alguns pontos que é da pessoa do empreendedor, né? Então, quando eu falo em ferramentas, eu digo assim, uma empresa que tem o melhor, existem empresas que tem um planejamento, né? Que tem uma visão de médio e longo prazo e isso de uma forma até um pouco sistematizada e organizada. E tem empresas que esse planejamento, essa visão está na cabeça do dono da empresa, né? A empresa que tem a ferramenta documentada, que tem isso mais divulgado entre os seus colaboradores, ela atinge mais fácil. Certo? Outra questão que a gente percebe são ferramentas administrativas, controles administrativos. Muitas empresas estão vendendo produtos baseados no preço do mercado e não no quanto o produto custa para mim, certo? E hoje as empresas inovadoras, o preço ela é avaliado na proposta de valor também. Qual o valor que o cliente está disposto a pagar por um produto com as características e com a qualidade do meu? Os diferenciais. Exatamente. Que então, existem. se ele não quer pagar bem, o meu produto está com algum problema. Claro. Né? Então, mais ou menos isso. Então, e muitas vezes a gente enxerga que o empreendedor ele se apaixona pelo produto dele e ele quer vender para o cliente aquilo que é bom para ele. E muitas vezes não é o que realmente é bom para o cliente. Né? Então, mas isso se faz com ferramentas. E outro aspecto é a postura, e são a postura e atitudes. Então, a gente percebe que o empreendedor que tem a atitude de ir ao mercado, tem a atitude de ir de encontro ao cliente, certo? De se fazer presente, né? Ele tem uma vantagem cognitiva maior do que aquele empresário que senta atrás de uma escrivania, esperando o cliente chegar, né? Então essa proatividade e aliado com, lógico, conhecimento técnico, mas isso geralmente todos têm. Claro. Geralmente o empresário, quando ele vai iniciar um negócio, ele vai fazer e vender alguma coisa que ele sabe. Certo? Mas aí ele não sabe administrar e controlar, não tem visão, talvez. Planejamento, gestão, controle e principalmente vendas. E vendas, atitude no mercado, né? São coisas assim que a gente... E a incubadora consegue ajudar os empresários nesse sentido. Exatamente nesses quesitos, né? A incubadora, ela, digamos assim, ela funciona desde a questão de acesso ao mercado, facilitar o acesso ao mercado através do networking que nós temos. Então a gente organiza eventos, nós temos um evento muito forte que chama ENIT, que é Encontro de Negócios de Inovação e Tecnologia, que a edição desse ano de 2016 acontece dia 5 e 6 de outubro, desculpa, 5 e 6 de outubro. Na Brno Sul, né? E temos também, a cada 2 meses, nós organizamos um evento chamado Café de Negócios em Tefetepe, que é uma palestra que a gente traz algum empresário ou alguém de mercado que faz uma palestra para empresários convidados e no final a gente oferece um coffee break para todos e esse coffee é um coffee para network, para relacionamento, né? E aí faz com que muitas vezes uma empresa nascente ela tem um acesso mais facilitado a um possível cliente e tal. Então, isso é ação, digamos, mais de mercado.
a própria divulgação em nossas mídias sociais e tal, então a gente ajuda a empresa a fazer divulgação. E a questão da consultorias e assessorias, então a gente faz um diagnóstico com a empresa, né? Todos os anos, pelo menos uma vez por ano, a gente senta com a empresa e nós aplicamos um diagnóstico na empresa e identificamos junto com o empresário pontos a melhorar em gestão, em produção, em finanças, em mercado, e montamos um plano e a gente traz capacitação e consultoria para aquelas áreas específicas. E a questão também, que eu acho uma questão menos importante, talvez até, mas não deixa de ser relevante, a questão do oferecimento de espaço físico a custos reduzidos, com uma infraestrutura de internet, de telefonia, energia, enfim, de uso de salas de capacitações e reuniões que à disposição do empresário. Né? Que muitas vezes no começo, né, a empresa ainda sendo iniciada, isso faz falta, né, para quem está começando, a gente sabe como é que... É muito comum o empresário muitas vezes iniciar a empresa na sala da casa dele, né? Então, isso a gente consegue oferecer um espaço que transforma num ambiente mais profissionalizado, né? E é um ambiente onde ele tem contato com outros empresários e tem um contato com a gente está dentro de um mundo, digamos assim, onde existem muitos investidores que estão procurando negócios inovadores, que têm dinheiro e querem investir, então a gente pode oportunizar esses contatos. Isso é uma coisa que eu acho que a gente consegue fazer muito bem aqui em São Bento. Legal. E então quer dizer que uma empresa que é incubada, que nasceu de uma incubação, que evoluiu de uma incubação, provavelmente a chance de sucesso acaba sendo maximizada. É maior. Eu não posso precisar qual é exatamente os números certos, tá? Mas existe uma estatística feita pela Amprotec, que é a Associação Nacional das Incubadoras e Parques Tecnológicos, onde nós temos uma estatística do SEBRAE Nacional, que é as micro e pequenas empresas, cerca de 4 empresas fecham, 5 empresas fecham até o 6º ou 5º ano de vida. 10, E nas incubadoras o índice de sucesso das empresas é de mais de 90%. Puxa vida! Então e é isso porque você abre uma empresa, digamos, fora desse ambiente, né? Você não tem esse acompanhamento, você não tem essa assessoria, essa consultoria, esse acesso ao mercado não é tão fácil, você vai ter que desbravar ele, né? Então, e na incubadora você tem isso facilitado, gratuito, certo? Então, isso ela consegue fazer, dar velocidade. A ideia de uma incubadora é acelerar o desenvolvimento da empresa. E com relação a inovações, existem apoio a inovações, projetos inovadores? Como que a incubadora trabalha essa questão de inovação dentro da incubadora? Bom, primeiro, para vir para a incubadora tem que ter inovação. Né? A gente quer saber o que você vai oferecer de novo para o mercado que você se propõe a atender. Né? Então, porque eu vou ser mais um no meio de 1 milhão. Claro. Né? Só vai dividir o bolo com mais um no meio. Né? Então, a ideia é que você tenha algum diferencial. Então, qual é o diferencial que você tem no teu produto? Qual é o diferencial que você tem no teu serviço? Qual é o diferencial que você tem no teu processo, que vai fazer com que o produto custe menos, então você possa oferecer numa condição melhor? Ou qual é o diferencial que você tem em estratégia de mercado? Porque você pode inovar nessas 4 áreas. Ou você inova em produto, ou você inova em processo, ou você inova em mercado, ou você inova em gestão. Então, esse tipo de inovação que existe. E nós estamos sempre muito atentos a isso. Então, como cada empresa que vem para cá, nós temos um relacionamento personalizado, digamos assim, porque a gente acompanha desde o primeiro dia que ele vem para cá, que ele já tem a empresa dele, quer transferir a empresa dele para cá, ou ele vai nascer uma empresa aqui dentro, a gente acompanha desde o começo. Então, a gente faz mentoria, faz acompanhamento, e o processo de inovação acaba sendo natural. Outra forma que a gente tem para promover a inovação no meio empresarial, principalmente nas nossas empresas apoiadas, são esses eventos. Né? Então, o INIT, por exemplo, é um evento que nós podemos chamar ele do grande evento de inovação aberta. Hoje se fala no contexto de Open Innovation, que é inovação aberta. Então, o que é inovação aberta? É você fazer inovação para fora das fronteiras da tua empresa, certo? Então, como é que isso funciona? Como é que eu vou fazer inovação fora da minha empresa? Né? Você estando lá fora, você indo buscar no mercado, indo buscar com outras pessoas, então, indo aprender com outros
players no mercado, com outros parceiros, enfim, né? E você trazer inovação. Então, a ideia e o Init é um evento onde a gente coloca desde empresas, universidades e escolas de ensino médio expondo produtos e expondo pesquisa. Então, o empresário ele pode ver o que a universidade está fazendo e pode ver o que um garoto de 15 anos está pensando e desenvolvendo. Então, isso gera um processo de inovação muito bacana, empresas, né? Muito bacana. E essas inovações que se comenta tanto, nível local, regional, mundial, tem diferença? Ou como é que funciona essa questão? O contexto, o termo inovação, ele é um termo um pouco mais rígido e sempre se pensa assim, para mim dizer que eu sou uma empresa que inovou, eu tenho que lançar uma coisa que não existe, né? O famoso professor Pardal, né? Não é assim, né? Então, a inovação eu entendo desde que eu melhoro uma coisa que já existe, né? Digamos, a inovação, ela existe a radical e a incremental, né? Quando eu falo em inovação radical, eu estou falando de alguma coisa que criou um novo mercado, ele foi disruptivo, certo? Um exemplo clássico que todos conhecem é o telefone celular, entende? A partir do momento que o telefone celular surgiu e proliferou o seu uso, ele mudou a forma das pessoas se comunicarem, né? Agora, eu peguei, trouxe, implantei e coloquei a internet dentro do celular. Hoje eu tenho internet no meu celular. Isso foi uma grande inovação, mas foi incremental. Eu peguei duas coisas que já existiam e juntei, né? Então, melhorou, a comunicação melhorou, mas não criou uma nova forma, um novo mundo, né? Como criou o telefone celular. Claro. E no contexto de inovação, a inovação pode ser uma inovação regional. Por exemplo, às vezes a gente faz essa pergunta assim, é inovação para quem? Entende? Porque se eu tenho um processo que eu faço dentro de uma indústria, eu fabrico um produto de uma determinada forma, e agora eu desenvolvi uma nova forma de fabricar esse produto, e esse produto ficou mais barato, ficou melhor a qualidade, mais barato, eu consigo fazer ele em menos tempo. Então, eu estou inovando no meu processo. É uma inovação para mim, talvez. Mas talvez já exista em outros lugares, da mesma forma, em termos de gestão lá, nessa empresa que a gente trabalha aqui, eles não trabalham com fluxo de caixa. Sim. Isso é uma inovação para essa empresa. Exatamente. Então, mas para o resto do mundo... O resto do mundo já sabe, já existe e tal. Então, a inovação pode ser individual, pode ser uma inovação local. Eu não tenho ninguém que fabrica, porque o mercado, muitas vezes, ele pode ser um mercado apenas local ou regional. Eu posso criar uma empresa que o mercado dele não tem uma amplitude nacional. É regional, por causa de alguma coisa cultural, alguma coisa assim. Então, eu posso estar inovando nisso também. Mas, da mesma forma, então, é importante considerar ações de inovação dentro dessa empresa, mesmo que não vai se... Como na década de 80 e 90, o termo qualidade era um termo... Hoje a gente é implícito, já não precisa mais explicitar, que todo mundo já concebeu, né? Que se não tiver qualidade, está fora. A questão da inovação hoje, eu acho que uma empresa, diferentemente do ramo de atividade, se é um ramo já bastante concorrido, se é um ramo mais novo, você tem que pensar em diferencial. O que é que eu vou oferecer diferente? Ali está a inovação. Então, hoje a empresa não tem sucesso mais se ela não oferecer algo a mais. E olha só, então, estamos aqui com o Osvalmir Tchek, da Incubadora Tecnológica, participando do Conapegni, e talvez fique a principal dica do dia, que da mesma forma que a qualidade, quem não tem qualidade está fora do mercado, quem não trabalha com ações de inovação, pensando, considerando ações de inovação na empresa como diferencial competitivo, também talvez estaria fora do mercado. Eu não vou dizer que esteja fora do mercado, mas está um passo atrás. Está correndo o risco de perder competitividade. A gente pode pegar as empresas que hoje são empresas mais bem posicionadas nos mercados, se você for ver, são as empresas que mais inovam naquele mercado. Então, a gente pode tomar como base. Nós temos grandes indústrias que atendem ou médias, mas que são líderes naquele segmento de mercado. Temos vários exemplos. Se você for analisar o porquê essa empresa é líder, é porque ela que está lançando as inovações, geralmente essa é a empresa copiada. Então, ela é a líder. A líder é a copiada. Exatamente. Geralmente, ela é líder porque ela é mais nova no mercado. E ela acaba sendo copiada, mas os outros chegam depois. Ela chegou primeiro. Ela que bebe água ali. Ela bebe água ali. Os outros estão bebendo. Exatamente isso. Então, se você fizer uma
uma análise das empresas que são líderes no seu segmento, você vai ver que essas são as empresas que mais inovam. Então, quando a gente fala de criar uma estratégia tecnológica, é fundamental colocar ações de inovação dentro dessa estratégia. Ações de inovação dentro dessa estratégia. Hoje, a empresa, para tudo tem uma tecnologia, uma metodologia, um método, uma técnica de se fazer, entende? Mas se eu sempre uso como exemplo para as nossas empresas incubadas a questão do pão. É uma coisa milenar, mas existe uma técnica para ser feita. Então, se eu quero inovar, se eu quero pensar numa ação de tecnologia na fabricação do pão, o que eu preciso fazer para melhorar essa fabricação desse pão, por exemplo? Ou transformar mais rápido, com a mesma qualidade, ou trazer ele para um conceito mais saudável, talvez, mais gourmet, então, mas eu vou ter que desenvolver a tecnologia daquilo que é milenar. Eu vou ter que melhorar alguma coisa na receita, na formulação, na forma de fazer. Então, isso é uma visão, uma estratégica tecnológica, certo? Agora, o que é que eu vou inovar aqui dentro, entende? Porque essa inovação é através de equipamento, vou robotizar o processo, vou melhorar a técnica, vou melhorar na forma, na receita, ou vou melhorar na forma de vender esse produto, entende? Esse é o papel do empresário de pensar, a forma de fazer essa estratégia. E muitas vezes sentado atrás da sua escrivania não é o melhor lugar. Talvez fique uma segunda principal dica. Eu acho que seria levantar a bunda da cadeira e correr atrás. Nas empresas incubadas. O pessoal que realmente que corre atrás é o pessoal que eu vejo assim, a oportunidade está aqui para todos, né? Claro. Então, é quem se apodera dela. E uma outra dúvida que provavelmente nossos ouvintes devam ter aí, existem algumas entidades de fomento para projetos de inovação? Quais são essas entidades que podem estar fomentando? Ou é mais fácil encontrar elas em que lugar, né? Como é que faz para a pessoa encontrar esse... Bom, Santa Catarina está montando esse programa dos centros de inovação, que é exatamente para ajudar nas suas regiões isso, né? Mas hoje, você buscando universidades, eu vejo que o empresário, principalmente o empresário, ele ainda mantém uma distância do ambiente universitário. Mas ele esquece que lá dentro existem laboratórios que fazem pesquisa, né? E que dentro desse laboratório ele pode desenvolver inovação. Então, eu diria hoje, a inovação, se eu quero buscar institutos ou órgãos que podem fomentar, né, desde no desenvolvimento tecnológico mesmo, do produto e tudo mais, ou do serviço, eu posso buscar SENAC, eu posso buscar a SENAI, que existem os seus laboratórios de desenvolvimento, existem professores, muitas vezes, que teriam interesse em colaborar no desenvolvimento, pela própria pesquisa em si, né? Nós temos no estado de Santa Catarina a Universidade do Estado de Santa Catarina, que é o DESC, que também tem bons laboratórios, enfim, universidades comunitárias, né? Nós temos um órgão do governo do estado chamado FAPESC, de Santa Catarina, né? que é uma entidade do governo do estado para auxiliar no processo de inovação das empresas. Nós temos fundações como a própria FETEP, né, a incubadora tecnológica. Esses são organismos que hoje apoiam em projetos de inovação, tanto em projetos de desenvolvimento de produtos ou serviços, ou enfim, como desenvolvimento de projetos, muitas vezes, para captação de recursos, né, para a inovação. E isso que você comentou é bastante interessante, Valmir, porque você falou de universidades, são alunos, né, que muitas vezes têm toda aquela vontade, tem, né, aquele espírito jovem, sem vícios ainda, não está naquele dia a dia, aquelas rotinas, né, que a gente acaba vivenciando dentro das empresas, e isso muito provavelmente favoreça as ideias, né, aos conceitos de coisas diferentes do que se está acostumado. Né? O Brasil hoje é um país importante já no contexto mundial em termos de publicação de artigos científicos. Mas se você daí entrar no ranking de aplicação dessa pesquisa na prática, na indústria, nós estamos muito atrás. Né? Então, ou seja, nós fazemos a pesquisa, mas ainda não aplicamos. Então, está faltando comunicação. Está faltando essa comunicação. Né? A gente sabe que muitas vezes
a própria condição da própria universidade de desenvolver uma pesquisa dentro da própria velocidade que a empresa precisa ainda é um pouco mais difícil, porque na universidade existe todo um contexto muitas vezes legal e burocrático para se cumprir, que uma empresa muitas vezes a iniciativa privada não tem, mas eu diria que se puder deixar uma outra dica, né, por favor, essa aproximação. Se eu tenho uma empresa e penso em desenvolver um produto, um novo produto, quero fazer uma inovação, esses lugares são bons lugares para fazer, pelo menos prospectar possíveis parcerias, né? Aí temos, né, se eu tenho uma inovação bastante acentuada, a gente tem órgãos do governo federal, como a própria FINEP, né, que pode apoiar financeiramente, principalmente, né, no desenvolvimento de projetos, né? Então, fica aí a terceira principal dica, né? Participar junto. Eu também sou professor da universidade aqui e a gente percebe que empresas que acabam trazendo essas oportunidades, juntando essas relações entre empresa e universidade, acabam obtendo uma chance de sucesso bem maior. E aí o Oswalmir comentou também sobre organismos federais e legislações. Existem legislações que apoiam? Existem legislações federais, legislação estadual, né? Infelizmente, muitas vezes essa legislação não é tão cumprida nem por quem cria, né? Mas hoje o que está acontecendo muito são os próprios municípios desenvolvendo leis de apoio e incentivo à inovação, né? Então, legal. Posso citar aqui hoje um exemplo bastante prático em Santa Catarina, que é o exemplo de Palhoça, né, que é uma cidade vizinha a Florianópolis, que tem hoje uma legislação com 3 principais programas de incentivo à inovação que são fantásticos, né? E onde a prefeitura, digamos assim, sem renúncia fiscal, criando programas, consegue aumentar algumas prefeituras que a gente já viu, entre 15% a 23% a arrecadação de impostos diretos para o município e proporcionando vantagem financeira para a empresa. Então, criando fundo de inovação, a população se beneficiando com créditos financeiros em termos de geração de impostos e tudo mais. Então, isso são programas que alguns municípios já estão experimentando, né? São municípios que eu diria inovadores nesse contexto, né? Então, Santa Catarina, a gente sabe que Joinville também tem um programa chamado Join Valley, que também vai numa linha parecida com a de Palhoça, bem interessante. Nós temos em Londrina um exemplo bastante interessante, né? No Paraná, e os municípios, eles vêm fazendo isso. São legislações locais de incentivo e apoio a empresas inovadoras. E isso, de repente, tem que partir dos empresários para buscar esse tipo de incentivo, de criação dessa legislação junto com a prefeitura? Ou será que são os prefeitos que têm que Eu acho que iniciar? são os dois, né? A iniciativa privada com o poder público, eles necessitam... Existe um conceito de inovação, que a inovação acontece quando 3 atores principais agem juntos, certo? Que são os governos, né? Ou seja, no caso municipal, entende? A prefeitura, o empresariado, através de órgãos, de organismos já consolidados, empresariais, né? E universidade. Então, se eu conseguir juntar, a gente chama isso de tríplice hélice da inovação, em projetos comuns, como é o nosso caso aqui em São Bento do Sul, mais específico com relação à incubadora tecnológica, ao parque científico tecnológico, a própria lei da inovação, que nós estamos aqui trabalhando também. Eu estou citando esses exemplos porque nós estamos aqui, claro, pesquisando esses modelos, nós estamos desenvolvendo o nosso modelo. E não só por isso, né? Mas aqui nós estamos fazendo nessas 3 hélices. Aqui é um exemplo nacional, tá? Então, para quem está nos assistindo, assim, não é de Santa Catarina, tem muita gente de São Paulo, interior do Brasil, norte, nordeste, então, e de repente tiver alguma ideia nesse sentido, pode buscar informações, pode estar buscando exemplos, né, de casos que funcionam e que a gente percebe que tem um sucesso bastante grande. Nós temos um modelo, principalmente o que é apontado, principalmente pelo governo do estado e outros órgãos até nacionais, esse modelo que eu falei da tríplice hélice funcionando aqui, nós temos esse modelo funcionando, nós temos esses 3 atores
funcionando de forma cooperada, né, prefeitura, universidades e empresas, organizada, cooperada através de conselhos que se reúnem. Nós temos o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, onde essas 3 hélices se reúnem e discutem. E também nós agora, principalmente no contexto do Parque Científico e Tecnológico, nós estamos trazendo junto conosco uma 4ª hélice, que é a comunidade no entorno do Parque Científico e Tecnológico, que está sentando conosco, e nós estamos discutindo com eles ações no próprio bairro, voltadas ao empreendedorismo, e principalmente ao empreendedorismo social, para depois esse pessoal estar junto conosco no parque, vendendo serviço. Que muitas vezes pode ser clientes também, né? Sim, eles são grandes clientes nossos. Porque geralmente esses ambientes de parque, a tendência é que gere muita riqueza. Eu tenho a universidade dentro, eu tenho empresas dentro, eu tenho o governo dentro, então isso gera emprego, isso gera riqueza e muitas vezes o entorno, que é o vizinho, que é o morador que mora do lado, ele às vezes acaba não se beneficiando disso. Então, às vezes o trabalhador vem de fora, de outro bairro e tal, e quem mora do lado às vezes não. Então a ideia é que isso cresça, aproximar com a comunidade essa relação e acaba fortalecendo toda um contexto. Nesse contexto nós somos um dos melhores programas do Brasil também. Que bacana, não é à toa que está sendo denominado aí o Vale do Silício brasileiro. Santa Catarina, toda Santa Catarina vai... a ideia é exatamente essa, é criar um diferencial grande e competitivo através da inovação tecnológica, no estado todo. E aí, você comentou daquela terceira dica, eu já me perdi, são tantas dicas que a gente se perde, mas da aproximação das empresas, dos empresários com a universidade. O que o empresário tem que fazer? Vai lá, bate na porta da universidade? Como é o caminho? Eu acho que é exatamente isso. Esse é o melhor caminho? As universidades são abertas. A universidade, eu acho que já bateu muitas vezes na porta do empresário. Né? Então, eu acho que... Eu não sou professor universitário, mas a gente acompanha isso, né? Esse é o nosso meio, né? Eu acho que hoje é o empresário demandar. Porque necessariamente eu não preciso ter um desembolso financeiro para encomendar alguma coisa da universidade. Mas se eu chegar lá e lançar um desafio, por exemplo, olha, eu quero desenvolver um produto assim, tal, vocês conseguem me dar uma dica, alguma coisa assim, né? Claro. De que forma que isso pode acontecer? E da mesma forma que as universidades, né, a gente está falando de estaduais, federais, são gratuitas para os estudantes, né? Elas podem ser gratuitas muitas vezes, né? Fazer projetos que são gratuitos para os empresários também que vão estar utilizando esses. Hoje existe muito pesquisador fazendo pesquisa, certo? Bons pesquisadores. E muitas vezes eles não têm campo para aplicar a pesquisa ou mesmo para desenvolver pesquisa, né? Então, existem mecanismos através da FAPESP, como eu já falei, através do FINEP, através do CNPq, né? Onde eu posso ter um pesquisador desses trabalhando dentro da minha empresa, fazendo pesquisa em cima de um produto que eu queira que ele pesquise para fazer uma inovação, e esse aluno está lá através de uma bolsa científica. Ou seja, eu não tenho custo para trazer ele para mim. Consegue uma pessoa trabalhando, desenvolvendo uma pesquisa, uma inovação, e isso é bancado, financiado pelo governo. Exatamente, por esse órgão de pesquisa. Agora, falando de tecnologias, a gente vê que existem tecnologias no Brasil, no exterior, e às vezes tem empresas que não conhecem, não dominam exatamente. Será que é importante acompanhar essas tecnologias? Como é que se faz? As empresas que mais acompanham as tecnologias, elas buscam pela internet, pelos artigos de universidade? Qual que é o caminho mais fácil de identificar essas tecnologias no mercado do Brasil, né? No mercado de fora? Hoje existe tanto acesso à informação que eu acho que está tão difícil como era filtrar tanta informação, né? Então a primeira coisa que eu tenho que saber talvez é o que é que eu quero, né? Então que tipo de tecnologia eu quero buscar e tal, né? Mas hoje esse mundo da internet é um mundo muito amplo, então eu consigo pesquisar muita coisa ali, certo? E dali eu tenho que saber filtrar o que realmente vai ser útil para mim ou não, certo? Eu ainda sou, talvez ainda sou de uma geração que quando eu nasci não existia internet, não existia telefone celular, não existia coisas que hoje o meu filho,
Meu filho mais novo, né, ele, se falar em câmera fotográfica analógica, ele talvez não saiba o que é. Eu até vou contar uma historinha bem interessante. A minha menina, ela tem 2 anos de idade, e ela pegou um álbum de fotos e não funciona, pai, não está funcionando. Exatamente isso. Muito interessante. Às vezes eu estou na tela do meu computador ali tentando passar. Então, mas isso eu vejo assim, a pessoa, existem aquelas pessoas que são fanáticas por tecnologia inovadora. Então, e as grandes indústrias, uma indústria, por exemplo, como a Apple, ela já considera um X volume de vendas somente com essas pessoas, que compram o lançamento só por comprar. Muitas vezes nem vão utilizar. Então, existe um grupo muito grande dessas pessoas, certo? Aí existe um segundo grupo que vai comprar depois, quando essa tecnologia for testada e realmente aprovada, né? E tem um terceiro grupo, talvez, que vem aí, que daí vai fazer realmente o uso da tecnologia, né? Então, e ali que talvez estão as empresas, que daí elas vão comprar depois de testado. São 3 patamares de preço também. Eu compro o super lançamento, aí eu compro... aprovou, então eu compro também, entende? E aí tal, aprovou, tá no preço de mercado estabilizado. Nesse sentido que é aquele que primeiro que chega bebe água limpa. Bebe água limpa, porque você pega sempre aquele participa de todas as fatias do mercado, né? Porque então, o grande mercado ele vem nessa terceira fatia depois, né? Os primeiros ainda pegam o mercado mais limpo, né? Então, até eu fiz uma especialização e a gente tratava esse assunto numa matéria, né, de como proteger a inovação, né? E eu não lembro o nome do autor, mas a gente pesquisou sobre um autor que ele dizia que 70%, em média, 70% dos lançamentos de novos produtos, novos mercados, quem realmente ganha dinheiro com isso não é o que lançou. Muitas vezes quem copia, claro. Certo? Porque vem depois, entende e copia. Então, qual é a forma de eu proteger muitas vezes o meu produto, né, do copiador, né? E ali entra a questão de nicho de mercado, de estabelecimento de nichos bem específicos. Eu protejo ali a própria questão do design, né, do produto e tudo mais. Então, o valor que eu vou oferecer ao cliente. Então, isso são diferenciais. E aí você comentou de proteção intelectual, INPI, né, o Instituto Nacional que acaba protegendo esses desenvolvimentos. O que você sugere para os empresários? Qual que é a relação que se tem que ter com esse tipo de instituto? A questão de patente, no Brasil é uma coisa um pouco mais complexa, né? É demorado, não é um processo barato, mas se eu tenho uma inovação que precisa, ou que seja muito... nós temos um caso de uma empresa que está entrando na incubadora, que ela pela experiência que ela tem no mercado dela, ela conseguiu diagnosticar um produto que é inovação global, certo? Não existe um produto similar no mercado. O produto que existe, que é o produto de mercado hoje, ele já é cultural problemas de qualidade, ele gera muito retrabalho, mas é o único que tem. Eles conseguiram desenvolver uma coisa tão simples, mas tão simples, que é muito fácil de ser copiado. Né? Então, é difícil de ser pensado, desenvolvido, de ser pensado pela simplicidade. Mas a cópia fica muito evidente. Fica fácil e muito simples. Né? Então, como eu vou proteger ele? É evidente que o grande líder do mercado mundial, a hora que ele vê aquilo, ele pega para ele. Então, ele vai ter que proteger através de patentes. Então, como que funciona isso? Né? A gente sugere que o empresário não vá sozinho, que o empresário se assessore com uma empresa séria. Nós, no caso aqui, nós temos empresas, a própria universidade, que tem algumas universidades que assessoram empresários nesse caso, e tem empresas, escritórios especializados que podem fazer, que a gente indica. Né? Então, o que vai ser patenteado é a descrição daquilo. Né? Então, se é um produto, é a descrição do produto. Essa parte é simples de fazer. Talvez é a mais complexa. Mais porque complexa. Da maneira como descrever, o analista do INPI vai ler e vai dar ok ou não. Certo. Se ele der ok, daquela maneira que está escrito é que vai ser protegido. Claro. Se alguém chegar lá e escrever a mesma coisa de uma maneira diferente, talvez ele consiga quebrar essa patente. Então, isso é uma coisa bastante importante, que o empresário deve se ater a isso, principalmente quando vai fazer um processo de patente.
E aí é o seguinte, então eu fiz no Brasil. O Brasil é demorado. O Brasil é 10 anos o processo. Então é um processo demorado, mas o que vale daí no Brasil, em termos legais, briga, é o data de protocolo, certo? Mas eu quero proteger isso nos Estados Unidos, então eu tenho que fazer um processo nos Estados Unidos. Então essa proteção no Brasil, no Brasil. funciona só para o nosso local. Se eu quero proteger nos Estados Unidos, eu vou proteger nos Estados Unidos. Se eu quero proteger no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, eu tenho um processo no Brasil, um processo nos Estados Unidos e um processo na Alemanha. E assim é para cada país, não existe uma patente global. Né? Então, mas é um processo que eu vejo assim, interessante no caso de produtos. Né? Hoje, software, por exemplo, é muito difícil, praticamente já não se consegue mais patentear, porque não tem mais muita... O software você consegue patentear muitas vezes a aplicação dele. Certo. Antes a gente patenteava código-fonte, por exemplo. Claro. Hoje não se patenteia mais código-fonte, porque é tudo muito igual. Você patenteia muitas vezes a aplicação. Então, assim como no próprio setor moveleiro, se patenteava muitas vezes o desenho do produto. Mas aí mudava-se 5, 6 coisinhas, 7 coisas ali, detalhezinhos, e aí acabava se perdendo. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui com o Oswalmir, da Incubadora Tecnológica. Eu acho que foi muito positivo, com certeza deu muitas ideias bem inovadoras aí para muitas empresas que estão nos assistindo. Oswalmir, dê uma última dica aí para esses empresários que estão nos assistindo. Vamos finalizar aí com chave de ouro. Eu vou dizer assim, eu acho que a inovação, quando a gente fala no contexto de inovação, se eu quero, eu estou produzindo há 10 anos e inovação a gente não faz sozinho, certo? Eu acho que inovação a gente não faz parar e ficar pensando. Eu preciso de mais gente junto comigo. O que a gente vê em empresas de menor porte, muitas vezes, e empresas até um pouco maiores e tudo mais, as empresas às vezes criam uma espécie de comitês, né, de inovação, grupos de pessoas dentro da empresa que começam a discutir, fazem brainstorming de ideias e tudo mais, e começam às vezes a discutir coisas doidas. De repente podem se reunir uma vez por semana. Uma vez por semana, durante meia hora, discutindo novos produtos, melhorias em produtos que podem ser desenvolvidas, melhoria no mercado. Se você pegar um case mundial novamente, que é a Apple, né? O Apple tem lojas específicas deles, que são lojas teste, para ter esse contato com o cliente, para escolher do cliente. Então, mas eu não posso sair por aí montando lojas como lógico, mas eu posso estar junto com alguns clientes. Buscar uma hora por semana ali para ficar fazendo fazer um contato, participar de eventos, participar de encontros empresariais onde se discutem. Esse contato com a universidade é um pacote de coisas, né, que eu acho que serviria como dica, né? E daí, lógico, né? Por outro lado, é a atitude de realmente eu sair do campo das ideias e transformar essa ideia num resultado mesmo propriamente dito. Hoje existem vários mecanismos que podem auxiliar, então é buscar isso, né? Através de incubadora, através de uma associação empresarial, através de órgãos de fomento, mas hoje existem muitos mecanismos em que muitas vezes o empresário não busca isso por achar que isso não é para ele, isso é demais para mim, ou eu não consigo. Ou às vezes está tão inteirado lá com a produção ou com outro dia a dia que acaba não conseguindo pensar na melhor forma para ganhar mais dinheiro, né? Então, talvez fica aí uma das outras dicas do nosso dia. Muito obrigado, Oswalmir, foi um prazer enorme essa nossa conversa, essa nossa entrevista. Tenho certeza que vai agregar muito para os nossos empresários que estão nos assistindo, e a gente segue o nosso Congresso Nacional Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, muito obrigado.